Oi, sexto ano, tudo bom? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu até o momento. Então, o volume 1 inteiro, tá? Do capítulo 1 ao 8. A gente vai revisar todos esses conteúdos. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui para vocês relembrarem, reavivarem isso na memória de vocês. Então, o primeiro conteúdo de língua portuguesa que a gente viu foi o conteúdo de denotação e conotação, que tem a ver muito com o texto, com interpretação de texto. Vocês vão usar esses dois significados quando forem interpretar textos. Na maioria das vezes vocês vão identificar o que é uma frase de sentido conotativo, o que é uma frase de sentido denotativo, tá? E para isso, a gente precisa ter esses conceitos bem claros na nossa mente. Então, primeiro, a gente tem o conceito denotativo, né? Que vai ser o sentido real do que está sendo dito, da palavra, da frase e etc, tá? O sentido do dicionário. E a gente tem o sentido conotativo, que vai ser o sentido figurado, aquele sentido diferente do sentido do dicionário. É um sentido que a gente próprio, a gente mesmo dá a determinada palavra, a determinada expressão. Então, por exemplo, minha mãe é uma joia rara. Ela não é verdadeiramente uma joia rara, né? Ela não é uma pedra preciosa, mas eu a considero, eu a valorizo como se fosse. Então, esse é o sentido conotativo. Aí a gente sai de conotação e denotação e chega a duas classes de palavras importantíssimas na língua portuguesa, que são os nomes, que a gente vai chamar de substantivos, e os pronomes. Então, o substantivo, ele é uma palavra que representa coisas. Podem ser coisas comuns, o nome de uma pessoa, que é uma coisa única, pode ser o nome de um lugar, o nome de um grupo, de alguma coisa. E aí a gente percebe nisso que eu falei, que a língua portuguesa possui diferentes tipos de substantivos. A gente tem o substantivo comum, que vai nomear coisas comuns, como cadeira, violão. A gente tem os substantivos próprios, que são aqueles que vão nomear uma coisa específica. Então, Marcela, Tiago, Brasil. Os substantivos coletivos, que são aqueles que dão nome a um determinado conjunto, como, por exemplo, arquipélago, que é um conjunto de ilhas. O substantivo simples, que é aquele nome formado por uma só palavra. O substantivo composto, que é aquele nome formado por duas palavras, como beija-flor. O substantivo primitivo, que é um nome que não deriva de nenhum outro nome da língua portuguesa, por exemplo, pedra. O substantivo derivado, que é um nome que deriva de outro substantivo da língua portuguesa, como, por exemplo, pedregulho, que é um derivado de pedra. O substantivo concreto, que é aquele que existe no mundo real ou ainda no mundo da imaginação. E o substantivo abstrato, que é aquele que existe apenas no mundo das ideias. Sensações, sentimentos, estados, ações, processos, enfim. Agora os pronomes. Bom, os pronomes, eles são palavras que acompanham ou substituem o substantivo. O substitui, né, a gente vai ver muito dentro do texto, o pronome substituindo substantivo. E ele serve tanto para identificar uma pessoa dentro do texto, eu, tu, ele, ela e etc., como também para evitar a repetição de palavras dentro do texto. É importante a gente saber também que mesmo o pronome identificando uma pessoa dentro do texto, isso não quer dizer que essa pessoa nunca mude, tá? A gente vai precisar sempre prestar atenção no referente, prestar muita atenção dentro do texto para ver a quem aquele pronome está se referindo. E assim como o substantivo, o pronome também apresenta tipos. A gente tem, então, o pronome pessoal, que é composto de primeira, segunda e terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural, e os pronomes de tratamento. Bom, a primeira pessoa é sempre quem fala, né? Por exemplo, eu. A segunda pessoa é sempre com quem se fala, então tu. E a terceira pessoa vai ser sempre de quem se fala, ele, ela. Já os pronomes de tratamento são como nós chamamos as outras pessoas no nosso dia a dia, né? Então, eu posso chamar uma pessoa de você se eu tiver muita intimidade com ela. Eu posso chamar uma pessoa de senhora, vossa excelência e etc., dependendo do grau de intimidade ou do posto, do status que aquela pessoa tem na sociedade. Além do pronome pessoal, que é dividido em 4, a gente tem também os pronomes possessivos, meu, minha, seu, os demonstrativos
esse, essa, aquele, os indefinidos, alguém, algum, alguma, os relativos, que, quem, onde, como, e os interrogativos, quem, o que. Mais adiante no livro, a gente chega ao capítulo 3, que traz pra gente uma outra classe de palavras que também é importantíssima dentro da língua, que são os verbos. A primeira coisa que a gente viu sobre verbo foram os verbos de sende, que estão presentes nos textos narrativos, né? Então, a gente viu os verbos na organização dos discursos, e aí a gente tem o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele em que o autor dá voz, abre um espaço para a personagem falar dentro do texto, e o discurso indireto é aquele que o autor conta a fala da personagem no texto. E o que esses dois apresentam em comum e que nos interessa agora são os verbos de sende. Então, sempre tem fulano falou, fulano exclamou, fulano pediu, fulano ordenou e etc, né? Esse ordenou, esse pediu, esse exclamou, falou e tal, tudo isso são verbos de sende, verbos que a gente usa para introduzir falas de personagens dentro de um texto narrativo. Pegando esse gancho dos verbos de sende, a gente consegue conceituar verbos já. Então, o verbo pra gente, ele vai ser sempre uma palavra que expresse ação, mudança de estado, estado ou ainda um fenômeno natural. E de acordo com a terminação do verbo no seu formato original ou infinitivo, a gente também consegue reconhecer a família a que aquele verbo pertence. Então, a gente tem os verbos terminados em AR na língua portuguesa, que pertencem à primeira conjugação, os verbos terminados em ER, que pertencem à segunda conjugação, e aí a gente abre um parênteses para os verbos terminados em OR na língua portuguesa, que também pertencem à segunda conjugação, porque um dia já terminaram com ER, e os verbos que terminam em IR na língua portuguesa, que pertencem à terceira e última conjugação. A gente não tem quarta nem quinta conjugação, tá? Andando mais um pouquinho, a gente estuda as funções, os usos da letra H na língua portuguesa. Então, a gente percebe que várias vezes o H, principalmente quando ele começa alguma palavra, ele é nulo. Ele é como se não existisse ali. O que vale vai ser o som da vogal que o acompanha e não o som do próprio H. Mas isso muda muito quando o H está num dígrafo, né? Quando ele compõe, por exemplo, LH, CH e etc. Porque isso faz o som do H realmente aparecer. Então, se eu tenho fala com L simples, com H, com LH, eu já tenho a palavra falha. Isso muda completamente, tanto no som quanto no sentido da palavra, no significado daquela palavra. É importante também destacar o uso do H com o A e o acento, que remete ao passado ou ao verbo existir, e o uso do A sozinho, que remete ao tempo futuro ou à distância de alguma coisa. Também lembrando que quando a gente fala que alguma coisa é nada a ver, nada relacionado àquilo, esse A, ele é puro, não é com H, tá? É nada a ver com A puro, porque nada relacionado a isso. Se a gente fala nada a ver, é nada a adquirir, nada a comprar. E aí sim vai ser a ver com H. No capítulo 5, a gente vai começar a dar uma atenção especial aos verbos de ação, bem como aos seus aspectos, modos e tempos. Então, primeiramente, a gente vê aqui que todo verbo de ação possui aspectos, né? E o que são esses aspectos? Característica, o que esses verbos indicam propriamente. E aí o livro diz pra gente que eles podem indicar o início de determinada ação, eles podem indicar uma ação que é habitual ou rotineira, costuma acontecer sempre, uma ação que ainda está em andamento, está em curso, ou uma ação que já foi concluída. E esses aspectos, eles se desenvolvem dentro de tempos e modos. Então, a gente tem na língua portuguesa 3 modos, que são os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é aquele que trata de um verbo que ocorreu, ocorre ou ocorrerá com certeza, de fato. Já no modo subjuntivo, a gente tem verbos que expressam incertezas, desejos, vontades, possibilidades.
E no modo imperativo, a gente percebe verbos que expressam ordens, pedidos, conselhos ou ainda súplicas. Partindo para o capítulo 6, é hora de aprofundar os nossos estudos acerca do modo indicativo, que é o primeiro que eu falei. E aí esse modo, dentre os três, é o mais complicadinho, porque possui 6 tempos. O presente, que é o hoje, o que acontece no momento em que se fala, o pretérito perfeito, que representa o ontem, uma ação que já foi concluída, o pretérito imperfeito, que é o naquela época, uma ação que no passado foi interrompida ou que no passado era rotineira, acontecia constantemente. O pretérito mais que perfeito, que é uma ação concluída só que num passado bem mais distante, ele representa o antes disso. O futuro do presente, que é o amanhã, uma ação futura que certamente ocorrerá. E por fim, o futuro do pretérito, que é uma ação que certamente ocorreria no futuro. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nessa página 464 e procurem as terminações, tá? A gente vai sempre identificar um verbo, se ele está no pretérito perfeito, no imperfeito, no presente simples, no futuro do pretérito e etc., pela terminação desse verbo. E lá na apostila, a gente tem todas essas terminações. Capítulo 7 e penúltimo, a gente vê as formas nominais do verbo. Tá? Então, a gente também tem, na língua portuguesa, 3 formas nominais do verbo, que são o particípio, terminação DO, treinado, vencido, sorrido, o gerúndio, terminação NDO, treinando, correndo, vencendo, e o infinitivo ou infinito, terminação em R, treinar, correr, sorrir. O particípio e o gerúndio, eles se diferenciam por aspectos. Tá? Então, o particípio, ele representa uma ação que já foi concluída. O gerúndio, ele representa uma ação que ainda está em andamento, ainda está ocorrendo. E o infinitivo nada mais é do que a ação propriamente dita, certo? É nesse capítulo ainda que a gente vai ver as locuções verbais. E as locuções verbais, elas são basicamente expressões formadas por verbos. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Geralmente, essas expressões, essas locuções verbais, elas podem ser trocadas por um verbo na forma simples. Então, se eu digo, eu vou treinar logo cedo, é possível trocar esse vou treinar, que é uma locução verbal, por treinarei logo cedo. Eu treinarei logo cedo, certo? Só que há um porém aí. Nem todas as locuções verbais podem ser trocadas por um verbo na forma simples. E quando não puder, são porque geralmente expressam os seguintes aspectos: continuidade, finalização, inicialização, necessidade, potencialidade e vontade, tá? Olhem também os exemplos do livro. Eles estão presentes na página 478. Além disso, é importante dizer que todas as vezes que vocês puderem trocar a locução verbal por um verbo na forma simples, é bom que troquem, porque a locução verbal, ela dá um ar de informalidade ao texto, tá? E um texto informal não é o texto que a gente faz na escola, que a gente produz na escola, por exemplo. Então, se vocês puderem trocar essa locução verbal, deixar ela só para fala, melhor. Bom, chegamos ao capítulo 8, que é o último do volume que a gente está revendo. E aí, a gente vai dar de cara com a matéria usos do verbo ter. A gente viu anteriormente acerca das locuções verbais e que elas apresentam quase sempre um verbo auxiliar e um verbo principal. Bom, o verbo ter, muitas e muitas vezes, vai ser esse verbo auxiliar. Por exemplo, terei andado, terei feito, tinha feito, tínhamos consultado e mais um montão. Além disso, o verbo ter, ele costuma ser base para a formação de outros verbos da língua portuguesa, como conter, manter, reter, deter, obter. Assim como no verbo ter, né, quando ele é conjugado tanto no plural quanto no singular, a gente tem uma diferençazinha por conta do acento, que identifica o que é singular e o que é plural. Com os verbos derivados do verbo ter, é a mesma coisa, só que no singular eles apresentam um acento agudo e no plural eles vão apresentar um acento circunflexo. E aí que a gente vai diferenciar um do outro.
o verbo ter, ele costuma ser também sinônimo do verbo haver. Só que, quando a gente tem o verbo ter como sinônimo do verbo haver, isso não está registrado na linguagem formal, na norma culta da língua portuguesa. Isso geralmente a gente encontra em conversas informais, do dia a dia, na linguagem popular, mas assim, em redações, textos escolares, acadêmicos, não é bom utilizar o verbo ter como sinônimo do verbo haver, ou seja, no lugar do verbo haver. Bom, até aqui a gente revisou o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 apenas na parte de língua portuguesa, na parte gramatical. Agora, a gente vai ter essa revisão só que dos gêneros textuais. Então, ao longo desse volume 1, a gente trabalhou 4 gêneros textuais, tá? O primeiro gênero que a gente viu foi o que eu comecei ainda no colégio, né? Que foi o gênero mito. Então, a gente viu que os textos desse gênero, eles buscam explicar a origem de alguma coisa. Então, a gente tem mitos, por exemplo, que são símbolos da cultura grega, símbolos da cultura africana, símbolos da cultura romana e por aí vai, tá? Então, toda cultura costuma ter seus próprios mitos, histórias que construíram para explicar alguma coisa dessa cultura. Para isso, eles costumam envolver seres divinos ou sobrenaturais nessa narrativa. Usam uma linguagem formal, ou seja, sem gírias, mas além disso, poética e figurada, já que não é um texto objetivo. Ele também costuma representar religiões de algum lugar, de algum povo. E o nosso segundo gênero é a anotação. Então a gente viu aquela coisa dos quadrinhos, dos super-heróis, né, que é super legal para aprender sobre anotação, que é basicamente colocar no papel tudo que a gente aprendeu lendo determinada história, né? Com que a gente consegue relacionar aquela história, quais links a gente consegue estabelecer entre a história que a gente leu e coisas do nosso mundo, né? Da nossa vida, com que aquilo ali se parece, no que aquilo ali pode estar se baseando, né? Então, tudo isso a gente vai usar como base para anotações. E agora o nosso terceiro gênero, que é a entrevista. Então, muitos de vocês já devem ter tido contato com entrevista. Uma entrevista ela é composta basicamente por 2 partes. A primeira é a introdução, que vai dizer sobre o assunto daquela entrevista, sobre a temática daquela entrevista, vai falar um pouquinho sobre o entrevistado, vai justificar a importância do tema para o leitor e descrever um pouquinho sobre a situação, o ambiente em que aquela entrevista foi realizada. A segunda parte é uma parte essencial de toda entrevista, que é a parte que contém as perguntas e as respostas. Ela registra os turnos de fala, né? Que hora vai ser do entrevistador e hora vai ser do entrevistado. Geralmente as vozes vão ser diferenciadas por textos em negrito ou ainda em itálico. Em algumas entrevistas, esses turnos se diferenciam exatamente pela inicial do nome, que vem antes da fala. A linguagem da entrevista costuma ser formal, mas por vezes o entrevistador ele vai manter a fala do entrevistado. Então, às vezes a concordância pode não sair corretamente, às vezes o entrevistado vai falar com gírias, aí o entrevistador tem que transcrever isso na entrevista, certo? Então a entrevista ela é fiel ao que o entrevistador falou. Por último, né, o nosso último gênero textual é o esquema. O esquema ele é formado por figuras e por palavras que representam alguma coisa. Por vezes, a gente faz resumos por meio de esquemas, ou quando a gente quer exemplificar alguma coisa, a gente usa esses esquemas. Os esquemas eles podem ser de diferentes tipos. Ele pode ser um esquema em forma de ciclo, ele pode ser um esquema em forma de lista, um esquema em forma de processo, pirâmide e etc. Vocês veem todos os modelos de esquema lá na página 490. Então, gente, essa foi a nossa revisão. Tudo isso vocês vão utilizar na provinha online que vocês vão fazer e também no simulado. Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem rever também os exercícios da apostila do livro que eu pedi para vocês fazerem por meio de estudos dirigidos. Havendo necessidade, podem refazer esses exercícios e é sempre bom dar uma olhadinha, né, em todos os capítulos, marcar o que é mais importante, ver o que você já tinha marcado antes, quando você estudou da primeira vez, que é para relembrar, tá? Então, muito obrigado,
Vou continuar pedindo para vocês que, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários para que eu possa tirar. E até a próxima aula!